Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 1, estamos estudando o conjunto dos números reais. Já vimos quando que o número real ele é positivo, ou seja, dividimos o conjunto dos números reais em dois. Uma parte é o positivo, a outra é negativo e bem no meio está o zero. Ou melhor, decompomos o conjunto dos números reais em uma união da seguinte maneira, não é isso, pessoal? R mais, começar com R menos. R menos unido com zero, unido com o R mais. Foi isso que fizemos. O número aqui é positivo quando está em R mais, e ele vai estar em R menos, ele é negativo. Para qualquer número x que você considerar em R, o conjunto dos números reais, ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero. Aí temos aqui um exemplo. Esse exemplo lhe garante que todo número real não nulo, ou seja, todo número real diferente de zero, ele tem quadrado positivo. E em particular o número 1 ele é um número positivo. Aí como é que argumentamos isso aqui, pessoal? Como é que argumentamos? Então se eu tenho um número real, pela propriedade que eu apresentei para vocês na aula anterior, que é a chamada propriedade PER2, o que vai acontecer? Então, dado qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais, temos três possibilidades, pessoal. Temos por P2, que foi a propriedade número 2 que apresentamos na aula anterior para caracterizar os números reais positivos. O que acontece? Temos por P2 que ou esse meu x ele é igual a zero, ou o x pertence a R+, ou esse nosso x, ou melhor, o menos o x, pertence ao R+. Temos três possibilidades, pessoal, e apenas três. Já estou supondo que esse x é não nulo. Aqui está a hipótese, o nosso x ele é diferente de zero. Então, já estou supondo que esse x é diferente de zero. Como eu estou supondo que esse x é diferente de zero, essa condição aqui eu já vou eliminar. Essa condição não vai mais acontecer para o nosso problema. Então, como? Por hipótese, o nosso x ele é diferente de zero. Então, restam duas possibilidades. Ou o nosso x ele pertence a R+, ou então esse nosso menos x é o que pertence ao R+, pessoal. Essas duas possibilidades que vão acontecer apenas. Aí vamos agora analisar cada uma dessas possibilidades, pessoal. Então analisamos cada caso. Então vamos verificamos ou verificaremos cada caso. Então vamos começar com o primeiro caso, que é esse nosso x pertencer a R+, pessoal. Então essa condição aqui eu vou verificar primeiro. Então se esse meu x pertence a R+, que é R+, não é R ao quadrado.
Então, se esse meu x pertence a R+, então o que acontece? Então, quando você olhar para x², isso aqui é simplesmente x vezes x. Aí, se você olhar para a propriedade P1 que eu apresentei na aula anterior, ele garante que se o produto de... Então, se dois números pertencem a R+, então o seu produto também pertence a R+. Ora, x pertence a R+, então P1 vai implicar o quê, pessoal? P1 vai implicar o seguinte: deixa eu escrever. X pertence a R+, P1 implica que essa P1 é aquela propriedade número 1 que caracterizou o conjunto dos números reais positivos. Então, P1 garante que vamos ver o que P1 garante. Então, o nosso P1 ele garante que x vezes x, que é justamente x², pertence a R+, pessoal. Então, com isso, eu consigo simplesmente concluir que o nosso x² é o número que pertence a R+. Então, logo, x² pertence a R+. Agora eu vou considerar o caso número 2, ou 2i. O caso 2i, se o nosso menos x ele pertence a R+, então, pessoal, quando você olhar para x², isso aqui é simplesmente menos x vezes menos x. Aí, como o menos x pertence a R+, então, novamente, por P1, eu garanto que menos x vezes menos x também pertence a R+. Ora, menos x pertencente a R+, P1 garante o seguinte: o que a P1 garante? Que o nosso x², que é simplesmente o produto de menos x vezes menos x, ele pertence a R+. Portanto, o x² pertence a R+, pessoal. E com isso conseguimos argumentar que todo número quadrado, todo número não nulo, tem quadrado positivo. Aí, em particular, o 1 é imediato, não é isso? Então, em particular, quando você olhar aqui para o 1, o que vai acontecer? Em particular, o que eu posso perceber, pessoal? 1, ele é diferente de 0, não é verdade? Logo, quando você olhar para 1, ele é igual a 1 ao quadrado.
Isso aqui acabamos de mostrar que é um elemento que pertence a R+. Então foi isso que fizemos, pessoal. Certo? Então todo número diferente de zero é um número positivo. Todo número diferente de zero tem quadrado positivo. É isso que fizemos, pessoal. Para frente. Então, dados x e y como sendo números reais quaisquer. Aí o que dizemos? Dizemos que x é menor do que y quando aconteceu o seguinte, pessoal. Quando você olhar para y menos x, essa expressão aqui forneceu um número que pertence a R+. Isso é a mesma coisa que escrever y igual a x mais z, onde esse z é um número positivo. Aí, nesse caso, como que é a notação? A notação será esta. Isso aqui significa dizer que x é menor que y. Ou então eu posso utilizar essa notação aqui, que vai significar o quê? Que y é maior que x. Se você olhar para cá ou para cá, significa a mesma coisa. Significa dizer que quando você olhar para a diferença y menos x, você está diante de um número que mora em R+. Ou seja, o seu y ele é igual a x mais um zzinho, onde esse z é um número positivo. Ou seja, dá para escrever aqui. Essa caneta está tão ruim. É isso aqui, pessoal. A x ele é menor do que y, se somente se você olhar para y menos x, isso aqui é um número que pertence a R+. Só que isso aqui ainda é equivalente você dizer que y menos x ele é igual a z, e esse z é um número que pertence a R+. Só que você ainda pode ajeitar essa continha e simplesmente dizer que y é igual a x mais z. Basta você levar esse seu x para o segundo membro. Então, ou essa notação, ou essa caracterização aqui, ou essa caracterização aqui, ou essa daqui, significam todas elas dizer que o nosso x ele é um número menor do que y. X é menor do que y. E a notação é essa, pessoal. Aí, em particular, o que vai acontecer? X maior do que zero, é assim que você lê, x maior do que zero, significa que esse x é um número que pertence a R+. Enquanto que x menor do que zero, quer dizer que menos x é que pertence a R+. Então, reescrevendo, temos o seguinte. Se você for recorrer à definição, você tem que x maior do que zero. Isso aqui equivale a dizer que o nosso x menos zero, isso aqui pertence a R+. Mas só que isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que escrever porque eu estou subtraindo x de zero, não alterou a conta em nada. Então o nosso x pertence a R+. Mas se agora o meu x ele for menor do que zero, então isso aqui significa dizer que 0 menos x, por definição, pertence a R+. Só que isso aqui significa dizer que
Se eu somar 0 com menos x, a conta não altera em nada e fica simplesmente menos x, que pertence a R+. Ou ainda, o nosso x pertence a R-, pessoal. Pode ser também caracterizado desta forma. Certo? Então, os valores de x que são maiores do que 0 são todos os x que satisfazem essa condição aqui. Enquanto que os x que são menores do que 0 são todos os valores de x real que satisfazem essa condição aqui, que é essa mesma condição aqui, pessoal. Certo? Então, assim eu consigo caracterizar quando é que o número ele é maior do que 0 e quando que ele é menor do que 0. Para você medir os dois fica fácil, né? Porque, por exemplo, você pode olhar... para 10 e você pode olhar para o 2. Aí como é que eu comparo quem é que é maior e quem é que é menor? Então, se você olhar para esses valores, eu posso dizer que 2 é menor do que 10, pois o 10 menos o 2, isto aqui é igual a 8, e esse nosso 8 pertence a R+. Isso aqui é um número positivo. Então, eu posso caracterizar dessa forma, ou então, você pode simplesmente olhar para o 10 e perceber que o 10 é igual a 8 mais 2, onde esse 8 ele pertence a R+. É a mesma coisa. Então, você consegue caracterizar que o 2 é menor do que 10 por isso. Porque a diferença entre 10 e 2 é um número positivo. Ou seja, por que é que o 2 é menor do que 10? O 2 é menor do que 10, pois 10 menos 2, isto aqui é igual a 8, que é maior do que 0. Por isso que o 2 é menor do que 10, pessoal. Porque 10 menos 2 é igual a 8, que é maior do que 0. Certo? É o que caracteriza o número ser positivo. O que caracteriza o número ser menor do que o outro é isso aqui. É essa a definição. Então, pessoal, temos aqui uma proposição. Essa proposição, ela garante o seguinte: valem as seguintes propriedades de relação de ordem em R. Agora você já tem uma ordem no conjunto dos números reais, você consegue comparar esses números, quem é maior e quem é menor. Isso é uma ordem em R. E vale a seguinte relação, pessoal. A primeira é a transitividade. O que garante a transitividade? Se o nosso x for menor do que y e o y for menor do que z, então, por transitividade, o x ele é menor do que z. Essa é a transitividade. A segunda propriedade, que é a O2, ele garante que vale a tricotomia. O que garante a tricotomia, pessoal? Dados x e y pertencentes ao conjunto dos números reais, então vai ocorrer uma e apenas uma das seguintes alternativas, pessoal. Ou esse x é igual a y, esta é uma condição. A outra condição é que esse nosso x ele é menor do que y, ou então o nosso y ele é menor do que x. Só ocorre uma dessas três possibilidades, pessoal, e apenas uma. Não pode ocorrer mais de uma, não.
A outra propriedade, que é a O3, ele diz respeito à monotonicidade da adição. Então, o que significa a monotonicidade da adição? Se esse meu x ele for menor do que y, então o que eu garanto, pessoal? Para todo z que você considerar aqui no conjunto dos números reais, tens que x mais e, ele é menor do que y mais e. Essa é a monotonicidade da adição. Ou seja, você tem aqui a desigualdade. Se eu somar a mesma quantidade no primeiro membro da desigualdade, não vai alterar o segundo membro da desigualdade se eu somo com o respectivo valor que eu somei no primeiro. É isso que estamos fazendo. Aqui você tem que x é menor do que y. Então, se você somar x com z no primeiro membro da desigualdade e somar y também com z no primeiro membro, no segundo membro, não vai alterar a desigualdade em nada. É isso que estamos garantindo aqui na monotonicidade da adição. E tem uma respectiva monotonicidade para a multiplicação, que é a propriedade O4. Então, o que ela garante? Ela garante se esse x ele for menor do que y. Se x for menor do que y, então, para todo z maior do que zero, quando eu multiplicar aqui na desigualdade, pessoal, o primeiro membro eu vou multiplicar por z. E o segundo membro eu multiplico por z, também esse meu z sendo maior do que zero, a desigualdade permanece com o mesmo sinal. Então, x vezes z é menor do que y vezes z. Porém, se esse nosso z for menor do que y, menor do que zero, então quando eu olhar aqui para a desigualdade, multipliquei a desigualdade por z, ela vai alterar o sinal. Ou seja, se eu multiplicar y por z, ele passa agora a ser maior do que x vezes z. É isso que acontece, pessoal. Então, o que estamos fazendo é o seguinte. Aqui você tem a desigualdade, x menor do que y. Aí eu vou pegar um z maior do que zero. Então, quando eu pegar esse z maior do que zero, aí eu vou fazer x vezes z. E aqui eu vou fazer y vezes z. Como esse meu z é positivo, este sinal aqui ele é preservado. Ele continua, pessoal. Mas agora, se esse meu z ele for negativo, então eu vou fazer aqui o produto de x vezes z. E em seguida eu faço o produto de y vezes z. Como esse nosso z ele é menor do que zero, agora o sinal ele vai mudar. Ele troca, pessoal. Vai acontecer isso aqui. Então aqui é a propriedade O4, que é a chamada monotonicidade da multiplicação. Ela nos garante isso aqui. Como é que provamos esse resultadinho, pessoal? Então, vamos provar começando com a transitividade. Então, vamos provar este resultado. O primeiro é a O1, que é a transitividade. Então, eu tenho que x é menor do que y, e y é menor do que z. Eu quero mostrar que esse nosso x ele é menor do que z, pessoal. É isso que eu quero mostrar. Então vamos lá, pessoal. De fato,
Por definição, o que temos, pessoal? Aqui, ó, como esse nosso x ele é menor do que y, e esse nosso y ele é menor do que z, então, por definição, o que vai acontecer? Esta expressão aqui é a mesma coisa que dizer que y menos x pertence a R+, pessoal. Vocês concordam que isso é verdade? Então, por definição, y menos o x, ele pertence a R+. Essa condição aqui, o meu y é menor do que z, por definição significa dizer que z menos y pertence a R+. Então, também eu posso olhar para z menos y e ele pertence a R+. Isso aqui vai acontecer. Aí, qual seria o próximo passo, pessoal? Ora, quando você olhar para a expressão z menos x, isso aqui é simplesmente z menos y mais y menos x. Vou colocar aqui um parêntese, porque essa expressão eu retirei daqui. Essa expressão. Por sua vez, esta expressão aqui eu retirei daqui. Daí, pessoal, esse parêntese em verde pertence a R+. O parêntese em vermelho pertence a R+. Então, pela propriedade P1, eu garanto que a soma pertence a R+. Então, isso aqui é um número que pertence a R+, pessoal. Isso aqui pertence a R+, por P1. Ou seja, eu estou dizendo que x é menor do que z. Então, a nossa primeira propriedade, que foi a transitividade, ela foi provada. Vamos para a segunda, que é a nossa tricotomia. Então, vamos para a O2. A O2, eu quero mostrar que x é igual a y, ou x é menor do que y, ou x é maior do que y. Então, de fato, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou chamar y menos x de z. De fato, seja z igual a y menos x. Isso aqui é um número real. Aqui é um número real. Você está diante de um número real. Como isso aqui é um número real, e pela propriedade P2, que eu apresentei para vocês na aula anterior, que caracteriza o conjunto dos números reais positivo, esse meu número z, ou ele é igual a zero, não é isso? Seja z igual a y menos x, por P2, temos três possibilidades, pessoal. Temos que ou esse nosso z ele é igual a zero, ou esse nosso z pertence a R+, ou esse nosso menos z
pertence a R+. Então, assim que vai acontecer, pessoal. Assim, quando eu olhar para Z igual a 0, isso aqui garante o quê, cara, pessoal? Isso aqui garante que o nosso y menos x é igual a 0, onde esse nosso y tem que ser igual a x. E a primeira condição conseguimos mostrar. Eu vou olhar para a segunda condição, que é o nosso z pertencer a R+. Isso aqui acontecer, o que isso nos garante? O que isso nos garante, pessoal? Isso aqui vai garantir o seguinte. Isso aqui vai garantir que y menos x pertence a R+, que por definição, o que acontece, pessoal, por definição? Se y menos x pertence a R+, eu vou ganhar que, por definição, o meu x tem que ser menor do que y. Aí vamos para a terceira condição. Condição essa que é dada pela propriedade P2. A outra condição é o menos z pertencer a R+. Então, menos z pertencer a R+. O que isso garante? Isso aqui vai garantir que quando você olhar para menos y menos x, isso aqui pertence a R+, onde y menos x é menor do que 0, ou seja, o nosso x é maior do que y. E assim conseguimos mostrar a propriedade O2, que é chamada a nossa tricotomia, pessoal. Aí vamos para a O3, que é a monotonicidade da adição. Vamos para a O3. O que garante a O3? Então, o que queremos mostrar é o seguinte. X menor do que Y. Isso aqui vai implicar que quando eu somar x mais z, isso aqui tem que ser menor do que y mais z. É isso que queremos mostrar. É exatamente isso, pessoal. Z é o número real. Então, de fato, como o nosso y é maior do que x, ou como x é menor do que y, é a mesma coisa, então, quando você recorrer à definição, pessoal, você vai ganhar que y menos x ele é maior do que 0. Você vai ganhar isso aqui. Porque o nosso x é menor do que y. Então, aqui só apliquei a definição. Correto? Aí, o que vamos fazer, pessoal? O que vamos fazer é o seguinte. Eu vou olhar para a diferença de y mais z com x mais z, para ver o que acontece. Então, daí, quando você olhar para y mais z menos x mais z, quando você olhar para cá, isso aqui é igual a simplesmente y menos x
porque esse mais z aqui com esse menos z vai dar zero, que por sua vez é maior do que zero, onde, por definição, o seguinte acontece, pessoal. X mais z, isso aqui tem que ser menor do que y mais z. Então, isso acontece. Então, assim conseguimos mostrar a monotonicidade da adição, pessoal. É claro, isso aqui é para todo z real, pessoal. Certo? Isso aqui, z é um número real qualquer. Vamos para a propriedade O4, que é a monotonicidade da multiplicação. Então, a O4, queremos mostrar o seguinte. X menor do que y, z maior do que zero. Então, eu consigo preservar a ordem se eu faço o produto de x vezes z. Isso aqui simplesmente é menor do que o produto de y vezes z. E a outra é quando x é menor do que y. E o nosso z ele é negativo. Então, eu ganho que y vezes z. Agora a ordem ela é invertida. Y vezes z, ele passa a ser menor do que x vezes z, pessoal. Então, vamos provar. Então, de fato, vamos começar com essa primeira desigualdade aqui em cima. Então, já tiro isso aqui por hipótese. Por hipótese, como x é menor do que y, então o seguinte já acontece. Como isso aqui acontece. Então, pessoal, você já ganha por definição que y menos x, ele pertence ao nosso R+. Aqui eu só recorri à definição. Y menos x pertence a R+. Professor, Oi. o senhor vai fazer chamada ainda hoje? Oi? O senhor vai fazer chamada ainda hoje? Pessoal, você, assim, eu não vou fazer assim, não vou mais fazer chamada não. Vocês podem, certo? Ficar à vontade aí para sair ou Não, acompanhar. é que meu celular tá descarregando aí. Não, mas eu não vou Só fazer pra se chamada eu não, sair, pessoal. caso eu sair, é porque ele descarregou, viu? Eu não vou fazer chamada não, pessoal, certo? Vocês podem ficar à vontade aí, Tá. tá ok? Professor, com licença. Posso dar uma dica aqui rapidinho? Diga. Na minha escola antiga, os professores eles faziam um link no Forms para as aulas. Aí todo mundo botava o nome e quando terminava a aula ele olhava o link, quem estava na aula. Não, mas eu não vou chamada não, pessoal. Vocês podem ficar à vontade aí. Não vai ter isso não, não vai ter chamada não, certo? Aí você assiste na hora que quiser. Aí. Professor. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Professor? Opa, quer falar alguma coisa? Só para saber, só perguntar onde você está disponibilizando essas aulas gravadas. Cigar. Eu coloco. Você não teve acesso não, né? Elas? Eu mandei o link pelo Cigar. Acredito que eu não tenha visto. Foi no e-mail, né? Deve chegar no e-mail, não vi ainda. Mas eu vou olhar. Tá? Não chegou não no seu e-mail? Eu vou olhar agora. Ok. Eu coloquei para notificar vocês, pessoal. Talvez não. Então vamos lá. Sim. O y menos x ele pertence a R+. E o que eu quero mostrar é que quando eu faço o produto por um número positivo, a desigualdade permanece, pessoal.
Isso aqui vai acontecer ainda. Então, como é que eu faço isso, pessoal? Eu já tenho que isso aqui acontece, y menos x pertence a r+, então já sei que isso aqui é verdade. Aí vamos agora forçar. Vamos forçar em cima do produto de y. Por quê? Por quê? Porque o quê, né, pessoal? Quando você olhar para o produto de z por tudo isso aqui, vamos lá. Isso aqui pertence a r+. Vou colocar aqui um hora. Ora, z maior do que zero, isso aqui é a mesma coisa que... É a mesma coisa que dizer que esse z pertence a r+, certo? Então você tem dois números reais, pessoal, sendo que esses dois números reais pertencem a r+. Percebam, esse aqui pertence a r+, e esse aqui pertence a r+. Quando você recorrer à propriedade P2, não é a P1, você vai garantir que o produto desses dois números pertence a r+. Isso por P1. Ora, isso aqui acontece. Então, vou colocar aqui um segue. E o que segue, pessoal? Segue-se por P1. Que o produto também pertence a R+. Então, vai seguir por P1. Que o produto, vou colocar ele bem aqui, pessoal. Vou colocar aqui, vai ficar Z. Que multiplica Y menos X. É o produto de dois números que estão em R+. Por P1. Também é um número que pertence a R+. Pessoal, mas o que é isso aqui? Vocês viram que é possível distribuir se você trabalha com números reais. Então, distribuindo isso aqui, é simplesmente z vezes y menos z vezes x. Então eu estou dizendo que z vezes y menos z vezes x pertence a R+. Por definição, eu estou simplesmente concluindo que z vezes x ele é menor do que y vezes z. Então, conseguimos mostrar esta relação aqui, pessoal. Certo? Vamos para outra relação. Deixa eu subir um pouco. A outra relação é esta aqui. Se o nosso z agora é negativo, cadê a caneta? Eu quero mostrar que isso aqui acontece, pessoal. Certo? É isso que eu quero mostrar. Só porque vai ficar gravado aqui, pessoal. Então, deixa eu falar para vocês, ó. Eu não vou fazer chamada, mas se você desistir do curso, eu coloco reprovado por falta, certo? Porque senão eu não faço chamada, você desiste do curso, chegar lá no final, você falou, professor, não reprovar por chamada. Não, mas se você desistir do curso, eu reprovo por falta. Só isso, certo? Se você não vier fazer as provas. Porque fica gravado, depois você vai me cobrar isso. Então vamos lá, pessoal. Então x vezes z é menor do que y vezes z. Não, já provei isso aqui. Vamos para cá. Então voltando, pessoal. Então eu já sei que y menos x pertence a R+. Por outro lado, o que acontece, pessoal? Nossa, como tá feio. Deixa eu subir isso aqui, para ver se fica a escrita mais bonita. Então, por outro lado, pessoal,
você tem que y menos x, aí eu vou colocar aqui menos, ele pertence a R+, menos ele, não, menos ele não, pessoal, pertence a R menos, né? É ele que pertence a R+. Deixa eu apagar isso aqui. Apaguei. Por outro lado, y menos x pertence a R+, assim como menos z pertence a R+. Por que o menos z pertence a R+, pessoal? Porque o nosso número z é negativo. Então, menos z pertence a R+. Aí agora eu faço somente o produto de dois números que estão em R+, obedecendo a propriedade P1, segue por P1, que o seguinte acontece, pessoal. Segue por P1 que quando eu faço o produto de menos z, que é o número que está em R+, com o número y menos x, que também é um número que pertence a R+, se eu faço esse produto, ele está em R+, pessoal. Ora, mas se você olhar para cá, você pode distribuir. Então, na verdade, isso aqui é igual a menos y vezes z mais x vezes z. Que eu ainda posso organizar isso aqui melhor ainda. Ah, ficou feio aqui, né, pessoal? Mas não apaga. Aqui é o sinal de menos. Você pode só ajeitar isso aqui, porque isso aqui pode ser reescrito como x vezes z menos y vezes z. Ah, pessoal, então x vezes z menos y vezes z pertence a R+, onde eu estou dizendo que y vezes z é menor do que x vezes z, onde y vezes z é menor do que x vezes z. Aí com isso conseguimos mostrar a propriedade O4 e o nosso resultado fica completamente provado, pessoal. Valem essas quatro propriedades para nossos números reais: transitividade, tricotomia, monotonicidade da adição e monotonicidade da multiplicação. Certo? É fundamental que vocês conheçam esses resultados, pessoal, porque eles vão aparecer várias vezes nas continhas que vêm aí pela frente, e quando elas aparecerem, elas já tem que estar na mente de vocês. Ah, tem que aparecer, você já faz as contas sem mesmo enxergar, você já faz as contas só de cabeça. Assim como você faz uma divisão e faz a multiplicação de cabeça, pessoal, ou uma adição e uma subtração. Essas coisas mais básicas para fazer. Certinho? Então, como eu já tenho a noção de ordem no conjunto dos números reais, pessoal, já temos a ordem, eu consigo comparar quem é maior e quem é menor. Se eu estou trabalhando com números reais, eu consigo já comparar, essa é a ordem que temos dentro do conjunto dos números reais. Então, com isso, vamos ter uma representação meio que geométrica do conjunto dos números reais. E essa representação ela é feita através da introdução da definição de intervalos, pessoal. Então, o que vem ser esses intervalos? Então, seja A e B números reais. Aqui com A, pessoal, falta dizer para vocês o que é isso aqui, né? A menor ou igual do que B. Deixa eu escrever aqui, ó. Esse A menor ou igual do que B significa o seguinte. Vou mudar a cor da canetinha. A tá ficando tão feio. Não. Isso aqui já foi melhor. A menor ou igual do que B
Isso aqui significa o quê, pessoal? Isso aqui significa que o A ele é menor do que B, ou esse A é igual a B, certo? As duas condições são satisfeitas. Então, isso aqui tem esse significado. Então, olhando para cá, agora eu posso simplesmente, considerando que esse meu A é menor ou igual do que B, esses seguintes subconjuntos de R são definidos, são chamados de intervalos, pessoal. Esse conjunto aqui, representado por um colchete A, aí o outro colchete em B, esse colchete é a chave, sempre eu confundo. É colchete, né, pessoal? Aqui é a chave. AB, isso aqui é simplesmente formado por todos os valores de x que estão em R, tal que x é maior ou igual do que A, e o meu x é maior ou igual do que B. Se você considerar esse conjunto aqui, agora com um parêntese em A e um parêntese em B, é formado por todo x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que A e esse meu x é menor do que B. Agora eu tenho essa notação aqui, pessoal. Esse meu conjunto, o A é precedido de um colchete e o B é seguido por um parêntese. Esse conjunto significa que todo x é o conjunto de todo x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse meu x é maior ou igual do que A, ele pode ser A, e ele é simplesmente menor do que B, não igual a B. Esse outro conjuntinho aqui, onde o meu A é precedido de um parêntese e o meu B ele é seguido de um colchete, significa que é o conjunto de todos os valores de x reais, tal que esse meu x ele é maior do que A e o x pode ser menor ou igual do que B. Só que já foram 4 conjuntos. Temos mais. Essa notação aqui, pessoal, onde eu tenho um parêntese, em seguida esse símbolo de menos infinito, aí depois vem um B, seguido de um colchete. Aqui é o conjunto de todos os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que esse meu x ele é menor ou ele é igual a B, pessoal. Esse conjuntinho aqui significa isso. Mas eu posso ter outra notação. Esse outro conjuntinho aqui, onde eu tenho parêntese menos infinito, aí um B seguido de um outro parêntese, é o conjunto de todo x real, tal que esse meu x ele é estritamente menor do que B. O B aqui não entra. Esse conjuntinho aqui, onde eu tenho um colchete, seguido pelo valorzinho de A, mais infinito, seguido de um parêntese. É o conjunto de todo x real, tal que esse meu x é maior ou igual do que A. Perceba que sempre o colchete significa dizer que esse valor que está aqui acompanhado do colchete, ele pertence ao conjunto. O parêntese diz que não, esse elemento não pertence. Como, por exemplo, esse conjunto aqui, parêntese A mais infinito, parêntese, é o conjunto de todo x real, tal que esse meu x ele é maior do que A, pessoal. Aí, por último, se você olhar para o conjunto aqui, parêntese menos infinito mais infinito, aqui é o conjunto de todos os números reais. Você pode trazer todo mundo aqui para uma representação meio que geométrica da coisa. Vamos ver. Aqui. Professor, Oi. o senhor vai passar alguma atividade
ajudar na fixação desses termos? Agora não, porque essa teoriazinha aqui eu quero mais que vocês só dêem uma olhadinha nela, pessoal, porque no objetivo nem de ficar muito aqui não, certo? O objetivo é a gente ir mais pra frente. Aqui é só para que vocês digam assim, eu nunca vi isso, certo? Mas pode ser que eu passe alguma coisa. Eu quero avançar. Como são muitos termos, é bom passar, tem uma atividade para fixar mais o que passa na aula. Certo, eu quero avançar um pouco mais, mas eu posso passar, pessoal. No exercício daqui sim, certo? Eu posso passar. Então vamos lá. Geometricamente, você vai representar sobre uma reta como essa. Cada pontinho que está sobre a reta, você vai chamar de um número x real, pessoal. Simplesmente todo ponto que está sobre a reta, você pode entender esse ponto como um x real. Aqui. Simplesmente você pode enxergar assim. Aí você pode cobrir toda a reta com pontos. Você pode cobrir toda a reta com pontos. E esses pontos todos são números reais. Você faz isso até cobrir a reta por completo com todos os números reais. Certo? Você vai chegar a um fim? Não. Que a reta é infinita. Então, quando você voltar para os nossos conjuntos que estávamos trabalhando agora há pouco, você pode pensar aqui na reta. Aí você pega um pontinho A e pega aqui um outro ponto B. São números reais e A está distante de B. Aí o que dá para fazer, pessoal? Se você considerar todos os valores que estão dentro aqui, todos os pontos que estão entre A e B, certo? Aí você está olhando para o conjunto parênteses A, parêntese B. Se você colocar o ponto A e colocar o ponto B, como eu faço agora, nossa. Agora, se você colocar tanto o ponto A como o ponto B, o que vai acontecer? Agora eu vou pegar, vou colocar o A e vou colocar o B. Vamos colocar todo mundo. Então agora o ponto A entrou, todos os pontos que estão entre A e B, e o ponto B também entrou. Então agora eu estou diante do intervalo AB, que é esse conjuntinho aqui, pessoal. Certo? Ah, mas você pode fazer mais. Você pode pegar outro. Vamos pegar outro conjunto como esse. Então, novamente, eu vou pegar ponto A, vou colocar em verde. Aqui é o pontinho A. E aqui é o pontinho B. Aí eu vou pegar todo mundo que está entre A e B. Só que o A vai entrar. Peguei todo mundo que está entre A e B, inclusive o A. Só que eu não vou pegar o B. O B não vai entrar, pessoal. Então, esse conjunto ele é representado desta forma aqui. E é simplesmente um intervalo de A a B, onde ele é fechado em A e é aberto em B. Aqui ele é aberto em A e aberto em B. Aqui ele é fechado em A e é fechado em B. Eu posso fazer a mesma coisa. Peguei a caneta verde. Tem o pontinho A. Aqui eu tenho o pontinho B.
Aí vamos considerar todos os pontos que estão entre o intervalo A e B, só que eu não vou pegar o A, pessoal. Eu não vou pegar o A, mas eu vou pegar o B. Então isso aqui eu represento como sendo esse conjunto aqui, que é chamado o intervalo AB, aberto em A e é fechado em B. Continuando. Vamos fazer o mesmo esquema. Fazendo o mesmo esquema. Só que agora, pessoal, eu vou pegar aqui um pontinho A. E eu vou andar para a direita desse meu A sem parar. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar, vou sair aqui, eu vou colocar o ponto A e vou andar para a direita de modo infinito. Vou continuar andando de modo infinito sobre todos os pontos dessa minha reta. Quando eu faço isso, eu percorri um conjunto A mais infinito. Essa é a notação. Aqui esse intervalo aqui, ele é fechado em B e ele é aberto à direita. Esse é o nosso conjunto. Você pode pegar novamente a mesma notação. Aqui eu tenho o ponto A. Vou andar à direita de A. Só que eu não vou colocar esse meu ponto A. Não coloquei o A. Quando eu faço isso, eu estou simplesmente diante do intervalo... intervalo A mais infinito. Ele é aberto em A e é aberto também à direita de modo infinito, pessoal. Você pode continuar sempre. Certo? Aí eu faço a mesma coisa considerando para a esquerda. Certinho? Então, por exemplo, eu posso considerar o seguinte intervalo. O intervalo de menos... Esse aberto aqui. O intervalo de menos infinito até a origem. Esse intervalo aqui, ele é formado por todo x real. Tá ok? Esse meu x ele é menor. Aí, como está fechado aqui na origem, ele é menor ou igual que zero, pessoal. Esse é o nosso conjunto. Geometricamente, como que esse conjunto é dado? Você vai marcar aqui o zero, que é justamente onde você começou a contar. Está aqui. Você vai andar à esquerda do zero. Quando você andar à esquerda do zero, você vai englobar na sua caminhada a origem. Então, o seu intervalo de menos infinito a zero é esse conjunto em vermelho aqui, onde o zero vai entrar. Ele faz parte, pessoal. Tá? Menos infinito a zero. Se eu não colocasse o zero, aí seria aberto também aqui no zero, pessoal. É isso que acontece. Aí você também pode representar a nossa reta R, ou melhor, o conjunto dos números reais, podemos representar como uma reta. Isso aqui é simplesmente formado por todo x real. Tal que esse meu x não precisa mais, né, pessoal? Só basta isso aqui. Você pode pegar uma reta. Tá aqui.
Vou marcar a origem. Marco ela em verde, que é a nossa origem. Então, significa dizer que se você andar à direita do zero, todos os valores pertencem a esse conjunto. Opa, ficou feio. Se você andar à esquerda do zero, você vai encontrar todos os valores desse conjunto. Em particular, o zero também pertence, pessoal. Então, aqui é a nossa reta R, que é o conjunto dos números reais. É isso que acontece. Certinho. Aí, o que é mais, pessoal? O que é mais? Aqui agora podemos definir a noção de valor absoluto ou o chamado módulo de um número real x, que vamos indicar esse valor por duas barras com o x dentro. Aqui significa dizer que estamos falando em módulo de x. Formalmente, como é que é dado o módulo de x ou valor absoluto de x, pessoal? Ele é o máximo entre x e menos x. Se você olhar para o máximo entre x e menos x, você tem simplesmente o módulo de x. Pessoal, só uma observação aqui. Vou voltar aqui para fazer uma observação. A observação é a seguinte. Cadê? Que esses intervalos podem ser formados só por um ponto, pessoal. Vou colocar aqui como observação. Observação. Que é quando A é igual a B, você ainda tem um intervalo, que é formado só por um ponto. Quando A é igual a B, o nosso intervalo simplesmente é um ponto. Deixa eu escrever assim. O intervalo, ele é apenas um ponto. E neste caso, o intervalo é chamado de intervalo degenerado, pessoal. Chamado intervalo degenerado. É um ponto. É um intervalo que é identificado somente como um ponto. É chamado de intervalo degenerado. Agora sim, vamos para a definição de módulo. Então, formalmente, o módulo de um número real, você tem aqui um x real. Então, o módulo de x, pessoal, ele é igual a x. Se esse nosso x ele é maior ou igual a zero, e ele é igual a menos x, se esse nosso x ele é menor do que zero. Isso aqui é a mesma coisa que dizer o seguinte. Isso aqui é o mesmo. É a mesma coisa que dizer que o módulo de x ele é simplesmente o máximo, o valor máximo entre os valores de x e menos x, pessoal. Então, essa é a definição de módulo ou valor absoluto de um número real. Por exemplo, se você pegar o x igual a 2, o que temos, pessoal? O módulo de 2, ele será igual a 2, pois 2 ele é maior do que zero. Então, você vai recorrer aqui. Certo? Agora, se você considerar o x igual a menos 3, o que temos, pessoal?
o módulo de menos 3, ele será igual a menos 3, que por sua vez é igual a 3, pois o nosso menos 3 ele é negativo. E o módulo de zero? O módulo de zero é igual a zero. Porque ele vai se enquadrar aqui. Certo? Então, essa é a definição de módulo de um número real. Se você tem a noção de módulo de um número real, pessoal, o que você consegue fazer, né? Você consegue pensar na ideia de distância entre dois números reais. Como é que você faz isso, pessoal? Então, partindo da definição de módulo, definição de módulo de um número real, o que podemos fazer, pessoal? Podemos introduzir, ou melhor, podemos definir a distância entre dois números reais. Ficou feio, né, pessoal? Tá muito feia a caligrafia. Como é que é dada? Isto é, se eu tenho x e tenho y, dois números reais, então a distância entre x e y, pessoal, distância deixa eu escrever assim para ver se melhora. Distância entre x e y, como é que é dada? Que a anotação será essa, distância entre esse número real x e esse número real y é simplesmente o módulo de y menos x, pessoal. Essa é a anotação. Aí você sabe que quando você olhar para y menos x, isso aqui é um número real z, isso aqui é um número real z, então realmente essa noção de distância entre dois números reais faz sentido, certinho? Por exemplo, então seja x igual a 4 e botou. Tá muito feio. X igual a 4 e tenho y igual a 9, certo? Então o que temos, pessoal? Essa como tá ruim para escrever aqui. Então temos que a distância entre 4 e 9
Isso aqui é simplesmente o módulo de 9 menos 4, que é igual ao módulo de 5, que é igual a 5. Quando você olhar aqui para a nossa reta, vamos traçar aqui a nossa reta. Então, vamos marcar aqui a origem. Então, aqui é a origem. Aqui eu tenho 5. E aqui eu tenho 9. Então, quando você olhar para... 4. Aqui eu tenho 4. E logo aqui eu tenho 9. Então, quando você olhar para a distância entre esses dois números reais, o 4 e o 9, você vai estar calculando esse tamanho aqui, pessoal. Esse tamanho aqui, que é 5. Certo? Então, em geral, o que dá para fazer é o seguinte. Então, em geral, o que acontece é o seguinte. Quando você olhar para o módulo de y menos x, como é que eu caracterizo o módulo de y menos x, pessoal? Isso aqui é o máximo entre y menos x e menos y menos x, que é a mesma coisa que você dizer o seguinte, ou ainda, você pode olhar para o módulo de y menos x e simplesmente enxergar isso aqui como sendo igual a y menos x, se o seu y é maior ou igual do que x, e você pode olhar para isso aqui como sendo menos y menos x, se o seu y é menor do que x. Então, você pode simplesmente enxergar o módulo de y menos x ou com essa notação aqui, que é a definição, ou então você pode olhar para cá, pessoal. Certinho? Aí, por exemplo, com a ajuda dessa definição, você pode resolver equações que envolvem módulos. Por exemplo, vamos resolver a seguinte equação. Vou escrever assim para ver se fica melhor. Por exemplo, resolva. Resolva módulo de x menos 3, isto aqui igual a 1. Vamos resolver isso aqui. Então, resolvendo, o que temos é o seguinte. Então, vamos lá, pessoal. Por definição, o que acontece? Então, por definição, o módulo de x menos 3, isso aqui será igual a x menos 3, sempre que o meu x for maior ou igual do que 3. E ele será igual a menos x menos 3, sempre que o nosso x for menor do que 3. Isso aqui vai acontecer. Aí vamos lá, pessoal. Então, se eu quero que isso aqui seja igual a 1, o que eu tenho que fazer? Então, daí, se 1 é igual a módulo de x menos 3, então, eu vou olhar para a definição, aí vou igualar esta expressão aqui a 1,
E em seguida eu vou igualar esta expressãozinha aqui a 1 e passo simplesmente a resolver uma equação do primeiro grau, pessoal. Então daí eu posso simplesmente olhar para cá e faço a primeira comparação. A primeira comparação é eu olhar para x menos 3 igual a 1, porque o módulo de x menos 3 pode assumir o valor de x menos 3. Aí eu vou igualo ele a 1. Aí eu resolvo esta equação e vou ganhar que meu x é igual a 4. Ou então eu olho para menos x menos 3, que é a segunda condição que é dada, iguala isso aqui a 1, e ganho simplesmente que x menos 3 é igual a menos 1, de onde eu vou ganhar que o nosso x pode ser simplesmente menos 1 mais 3, que é igual a 2. Então, para essa equação eu posso assumir que meu x é igual a 4, ou então eu posso assumir que meu x é igual a 2, que essa condição aqui será satisfeita sem nenhuma dificuldade, pessoal. Vamos testar para ver? Portanto, eu vou escrever assim, portanto, esse meu x ele é igual a 4, ou esse nosso x é igual a 2. Vamos verificar, pessoal. Então, verificando, vamos lá. Então, se o meu x é igual a 4, isso aqui vai implicar que o módulo de x menos 3 é igual ao módulo de 4 menos 3, que por sua vez é igual ao módulo de 1, que é igual a 1. Agora, se esse x for igual a 2, então eu vou ganhar que o módulo de x menos 3 é igual ao módulo de 2 menos 3. Quando você resolver aqui dentro, 2 menos 3 é igual a menos 1. Então, fica simplesmente o módulo de menos 1, que é igual a 1. Então, a equação ela é satisfeita, pessoal. Para esse valorzinho aqui, isso aqui é verificado. Então, aqui foi satisfeito. Perceba que deu igual a 1 aqui e deu igual a 1 também aqui. E vocês encontraram que são esses valores, certo? Então, é assim que resolvemos equações com módulo. É o que dá para fazer mais, né, pessoal? Dá para fazer mais? Dá para caracterizar o intervalo em termos da equação modular, pessoal. Dá para fazer isso, certo? Então, podemos caracterizar o intervalo por uma função modular, pessoal, ou por uma desigualdade modular. Então, o exemplo é o seguinte. O exemplo ele é o seguinte. O módulo de x menos a. Isso aqui é menor do que r se e somente se esse meu x ele é maior, ou melhor, ele pertence ao intervalo de a menos r até a mais r, pessoal. É isso que acontece. Então, esse módulo aqui garante que todos os nossos x que nos interessam são os x que satisfazem essa condição aqui. Certo? Ou seja, o x ele tem que estar entre a menos r e a mais r. Como que verificamos isso, pessoal? Como é que verificamos que isso é verdade? Então, a solução é a seguinte. Então, eu vou tomar um valor que satisfaça essa condição e tenho que chegar aqui. É isso que tem que ser feito. Então, de fato,
Se o módulo de x menos a ele é menor do que r, então você vai olhar para o seguinte. Então você vai ter que x menos a. Vou escrever assim. Depois a gente conclui isso aqui. Então, o máximo entre x menos a e menos x menos a, o máximo tem que ser menor do que r. Isto é, x menos a tem que ser menor do que r. Isso aqui tem que acontecer. Só que se x menos a é menor do que r, vou escrever assim, donde eu ganho facilmente que meu x ele é menor do que a mais r, pessoal. Donde o meu x é menor do que a mais r. Certo? Só que o módulo de x menos a, eu posso simplesmente interpretar ele como sendo o máximo entre esses dois. Então, ele é maior ou igual do que x menos a. Percebam. Isso aqui acontece, né? Vamos fazer outra parte, depois a gente conclui isso aqui. Isso aqui acontece. Aqui, ó, menos x menos a. Isso aqui também é menor do que r. Donde x menos a é menor do que menos r. Logo, eu ganho simplesmente que x, ele é... eu trago... como é que fica isso, né? Menos x menos a, vai para lá menos r, eu ganho que x, ele passa a ser menor do que menos r mais a. Não é isso, pessoal? Menos r mais a, que é a mesma coisa de a menos r. Ou seja, eu ganho que menos x, ele é maior do que... Ficou alguma coisa trocada, né, pessoal? O que está trocado aí? Aqui fica mais, pessoal. O sinal aqui, ó. O sinal aqui que é mais... é o sinal. Então, como aqui é mais... é o sinal, pessoal, que está trocado. Deixa eu ajeitar aqui. Como o sinal está trocado, aqui vai ficar... então eu ganho aqui menos x. Ele é maior do que... ficar... menos x... Peraí, pessoal, peraí. Não, multipliquei por menos. Aqui, ó, menos... Donde aqui está correto, pessoal, né? O sinal está correto. O sinal é esse mesmo. Isso aqui não tem, não. Isso aqui está correto. Porque eu multipliquei por menos, alterou foi a desigualdade, pessoal. O erro está aqui, ó. A desigualdade é que muda. Aqui é que está errado, pessoal. Aqui é o erro. Então, multipliquei por menos, aí a ordem muda. É a monotonicidade da multiplicação. Aí isso aqui sim vai acontecer. Logo, o que vai acontecer, pessoal? Então quando você olhar para cá, você vai ganhar que x ele é maior do que a menos r. Eu posso até tirar essa parte aqui de baixo. Eu posso tirar. Então eu tenho essas duas condições. Como? X menos a é menor do que o módulo de x menos a, aqui é o máximo. E como menos
x menos a também é menor do que o módulo de x menos a. Então, eu posso simplesmente concluir que esse meu x ele está entre a mais r e a menos r. Então, o que segue? A menos r será menor do que x, que por sua vez é menor do que a mais r. Portanto, conseguimos mostrar que o nosso x pertence ao intervalo de a menos r e a mais r. Então, eu consegui mostrar a ida, pessoal. Ou seja, saímos daqui e chegamos aqui. Vamos fazer a volta ou a recíproca. A volta, que é a mesma recíproca, reciprocamente. Então, reciprocamente, o que temos, pessoal? Reciprocamente, o que temos? Eu já sei que essa condição é satisfeita. Então, a recíproca eu tenho que x ele é maior do que a menos r. Donde? Donde o que, pessoal? Donde x menos a. Isso aqui é maior do que menos r. Isto é, menos x menos a, ele é menor do que r. Guardei essa informação. A outra informação é a seguinte: o meu x, ele é menor do que a mais r. De onde que eu extraí isso, pessoal? Eu extraí essas informações daqui, ó. O x está bem no meio. Ele está aqui, o x bem no meio. Então, essa expressão me diz o quê? Donde... aí ficou imediato, né, pessoal? Donde x menos a, ele passa a ser menor do que r. Como? X menos a, ele é menor do que o módulo de x menos a. E como menos x menos a também é menor do que o seu módulo, então o que podemos concluir? Então eu concluo facilmente que o módulo de x menos a, concluo facilmente que o módulo de x menos a, ele é menor do que r. Conseguimos mostrar o nosso resultado. Guarda essa informação. Essa informação vai aparecer para vocês tantas e tantas vezes ao longo do curso. Ela será de muita utilidade. Por isso, guarda essa informação, pessoal. Opa! Não deixe de memorizar essa informação, não. Continuando, o que temos a mais, pessoal? Continuando, temos o seguinte. Um outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte. Para todo x e y real, o que temos, pessoal? O módulo do produto de x vezes y é simplesmente igual ao produto dos módulos de x vezes o módulo de y. Isso aqui acontece. Como que verificamos que isso é verdade, pessoal? Como é que argumentamos que esse fato é verdadeiro?
Então, a argumentação é a seguinte. Como é que eu faço isso, né, pessoal? Para me fazer isso, eu tenho que verificar que o módulo de x inicialmente, note o seguinte, pessoal. Inicialmente, note que o módulo de um número ao quadrado é igual a esse número real ao quadrado. Então, inicialmente, temos que perceber isso aqui. Então, de fato, o que vem ser o módulo de x ao quadrado, pessoal? O módulo de x ao quadrado, isso aqui é simplesmente o módulo de x vezes x. Módulo de x vezes x, fica assim, né? Fica um módulo, dá para usar já isso. Módulo de x ao quadrado é o módulo de x vezes o módulo de x. Mas quando você olhar para cá, você pode considerar esse x positivo ou esse x negativo. Aí isso aqui passa a ser x vezes x, que é igual a x ao quadrado, se esse meu x ele é maior ou igual do que zero, definição de módulo. E também eu posso olhar para o módulo de x ao quadrado como sendo igual ao módulo de x vezes o módulo de x, que é igual a menos x vezes menos x, que por sua vez é igual a x ao quadrado, se esse x ele é negativo. Certo? Portanto, essa observação inicial ela é verdadeira. Agora vamos olhar para o nosso exercício, pessoal. Vamos olhar para cá, tentar provar isso aqui. Então, aqui já foi satisfeita. Então, de volta ao exercício. De volta ao exercício que temos, pessoal. De volta ao exercício. O que temos? O módulo de x vezes y. Isso aqui ao quadrado é simplesmente x vezes y ao quadrado, pelo que fizemos agora há pouco. Isso aqui acontece. Só que isso aqui, pessoal, é igual a x ao quadrado vezes y ao quadrado, que por sua vez é igual ao módulo de x ao quadrado vezes o módulo de y ao quadrado. Então, daí que podemos extrair por aqui. Assim, ou daí, eu posso simplesmente concluir que o módulo de x vezes y ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado vezes o módulo de y ao quadrado. Então, se você extrair a raiz quadrada aqui, você vai conseguir ganhar que o módulo de x vezes y é igual a mais ou menos x vezes y. Onde, extraindo as raízes, você simplesmente conclui que o módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Foi isso que fizemos. Eu apliquei raiz quadrada aqui no primeiro membro e apliquei raiz quadrada aqui no segundo membro, pessoal. E com isso conseguimos argumentar que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Guardem essa informação que ela vai aparecer para vocês outras vezes, pessoal. Continuando, temos um outro resultado que também vai aparecer para vocês outras vezes, que é chamado desigualdade triangular, pessoal. Então, o que garante a desigualdade triangular?
Desigualdade triangular. Que ela garante, pessoal. Então, para todos x e y números reais, o que tem, pessoal? Quando você olhar para o módulo de x mais y, isso aqui é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. É isso que vai acontecer. Como é que mostramos isso, né, pessoal? Como que argumentamos isso? Vamos para a solução. Então, o que temos, pessoal? Então, vamos partir do seguinte fato. Note que, quando você olhar para o módulo de x mais y, ele é maior do que x mais y. Ele é maior ou igual, módulo. E também, pessoal, ele é maior ou igual do que a sua parte negativa. Ou seja, menos x mais y é menor ou igual do que x mais y em módulo. Isso aqui é verdade por definição de módulo. Correto? Então, como isso aqui é verdade, o que dá para concluir com isso? O que dá para concluir com isso é o que, né, pessoal? Dá para concluir que, por sua vez, o módulo de x fica com isso é menor do que o seu módulo. Dá para concluir o que, né, pessoal? Que isso aqui é verdade. A mesma coisa é válida para x, que é menor do que o seu módulo, menos o x também é menor do que o seu módulo. A mesma coisa eu posso olhar para y, que é menor ou igual do que o seu módulo, e o y que, por sua vez, é menor do que o seu módulo. Temos isso aqui acontecendo. Como é que eu organizo para que apareça justamente o que queremos? Pessoal, ficou difícil, né? Como é que dá para fazer isso? A maneira de reescrever. X mais y menos x. Como é que fazemos para dar certo aqui? Vai ficar simplesmente módulo de x. Aí vai ficar como? X mais y menor ou igual do que o seu módulo de x mais o módulo de y. Olhar para ele ao quadrado, ficaria x mais y ao quadrado, ficaria módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos ver. Aqui, ó, vamos olhar para cá. X mais y ao quadrado em módulo. Isso aqui é simplesmente x mais y ao quadrado. Isso aqui acontece. Só que você desenvolve isso aqui através de produtos notáveis, né? Isso aqui é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Só que quando você voltar para o módulo novamente, isso aqui é módulo de x ao quadrado
mais 2 vezes xy mais módulo de y ao quadrado. Isso é verdade. Aí, pessoal, o que dá para fazer com isso, né? Você já ganha que o módulo de x mais y é menor do que tudo isso aqui, mas ainda ficou ao quadrado, não é? Como é que eu tiro esse quadrado daí, pessoal? Essa é a pergunta. Ficaria multiplicado, ficaria x ao quadrado, que por sua vez, isto aqui é menor ou igual do que módulo de x ao quadrado mais módulo de y ao quadrado. Eu tirei essa parte aqui. Eu tiro essa parte, então tudo isso aqui passa a ser menor ou igual do que isso aqui, pessoal. Isso é verdade? Isso é menor ou é maior? Fica módulo de x mais y. Vamos ver. Isso aqui é maior, né, do que isso aqui. Se x e y são positivos, ele é maior. X e y é o produto de x vezes y positivo. Isso aqui é maior. Se for negativo, ele é menor. Então esse sinal aqui ele depende muito. Ele depende se é positivo ou se é negativo. Para poder concluir isso aqui. Então ele depende disso, pessoal. Ele pode ser maior ou pode ser menor. Então ele será maior se o x vezes y for maior do que zero. Isso aqui vai acontecer. Mas aí nesse caso, essa conta fica simplesmente x e y tem que ter o mesmo sinal. Ambos são positivos ou ambos são negativos. Se for menor, a desigualdade muda, pessoal. Aí como é que concluímos isso? Dá para concluir? É imediato. Tem que x é menor do que seu módulo. Então eu posso fazer isso aqui menor olhando para cá. Vamos lá. Você olha para cá, traz ele para cá, ele passa a ser menor do que o módulo de x. Traz isso aqui para cá, ele passa a ser menor do que o módulo de y. Aí conseguimos ganhar uma desigualdade, pessoal. Assim, né? Conseguimos ganhar isso aqui. E vai ficar da seguinte forma. Isso aqui será menor ou igual. Cadê a caneta? Do que o módulo de x ao quadrado mais 2 vezes o módulo de x vezes o módulo de y mais o módulo de y ao quadrado. Só que isso aqui, pessoal, se você for olhar para cá, isso aqui é o módulo de x mais o módulo de y ao quadrado. Isso aqui acontece. Então o que conseguimos ganhar, pessoal? Daí, conseguimos ganhar que o módulo de x mais y ao quadrado, ele é menor ou igual do que parêntese módulo de x mais módulo de y ao quadrado. Onde você vai extrair a raiz novamente. Você vai extrair as raízes. Onde vamos ganhar que o módulo de x mais y é simplesmente menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y, pessoal. E assim conseguimos mostrar o que queríamos, que é a chamada desigualdade triangular. Essa desigualdade ela vai aparecer para vocês outras vezes, pessoal. Certo? Ela vai acompanhar vocês ainda algumas vezes. Então, esses resultados serão utilizados ao longo do curso, pessoal.
todos eles serão utilizados. Certinho.